Muito bem. Agora sim, estamos aqui, né, pela página de Facebook. Já estamos aqui conectados com você, né, e vamos estar trazendo a palavra de Deus, né, aos nossos corações. E o tópico de hoje é muito interessante, né? E nós precisamos enviar saudações, né? Como sempre fazemos, aos nossos queridos e amados irmãos, né? Que sempre estão conosco de várias partes desse planeta. Irmãos que estão aí nos 5 continentes, né? Nós mandamos uma saudação, um abraço muito especial e obrigado pela sua audiência, né? Nossos irmãos que nos assistem também, que são hispanos, que nos assistem em português, um grande abraço e muito obrigado. Eu quero mandar um grande abraço aqui para o nosso pastor Cleverson Oliveira, né? Sua esposa Gisele, né? Que é o pastor da igreja Aba International Church, né? Um abraço para o nosso amigo querido pastor André e sua esposa, a pastora Daiane, pastor Soares, sua esposa, a pastora Zeli, o Geosadak, sua esposa Rosemary, pastor Eduardo Ramos e sua esposa Renata, são pastores, todas as pastoras, pastor Eduardo Ladoano, né? Pastor Júnior, pastor Osias, sua esposa, a pastora Irema, pastor Elias, que é o pai da pastora Gisele, sogro do pastor Cleverson, grande homem de Deus também, o pastor Eberval, meu amigo Judson, né? O Judson e sua esposa, a Shailane, e o pastor Bernardo Silva com a sua esposa Ana Lúcia. Se faltou alguém, me perdoa, porque eu não tenho o nome aqui, tá bom? E a toda a igreja Aba International Church, a todos os irmãos e irmãs que sempre estão nos dando audiência, nos dando o prazer, o privilégio de tê-los nos assistindo, nos ouvindo, né? Através da Rádio Alfa Internacional. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês e dizer para você que você não pode perder os cultos da igreja Aba International Church, né? Que, por exemplo, hoje tem o culto da palavra, hoje à noite, às 8 da noite. Você não pode perder, leva a sua família. Na sexta-feira tem o culto dos jovens, começa às 8h30 da noite. É um culto para jovens, quer dizer, é igreja, mas os jovens são os participantes principais. E o culto domingo, que é o culto da família, que começa às 9h30 da manhã, o primeiro culto, e o segundo às 11h30 da manhã. Vem estar aqui conosco. Ah, mas eu não falo português, eu tenho problema. Lá tem tradução para espanhol e inglês. Então, você vai ficar de fora se você quiser, tá bom? Então, vai, leva seus amigos, convide a família e vem estar participando conosco. Você não sabe onde é? Ah, não? Ok. Anota aí, o endereço, pertinho da sua casa. É no 4171 da West Hillsborough Boulevard. 4171 West Hillsborough Boulevard, que está em Coconut Creek, aqui pertinho, aqui do lado. Venha e venha participar, não fique de fora. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, você está com problema aí na boca, ou alguém que você conheça está com problema na boca, com os dentes, dor de dente, essas coisas? Está resolvido. Como assim? A pastora Gisele, na igreja, ela é a pastora, mas no trabalho ela é dentista, é odontóloga. E ela tem um consultório, tem uma equipe. E você pode ir lá, ainda mais se você disser para eles que você ouviu pela Rádio Alfa Internacional. Ah, vão te pegar no colo. Anota o número aí. Não para de sofrer, agora é pare de sofrer mesmo. Anota o número aí do consultório e vá fazer uma visita lá. Vão te atender muito bem. O telefone lá é 954 532 6637. O número é 954 532 6637. Vai lá, fala lá. Olha, eu ouvi pela Rádio Alfa Internacional que vocês são bons demais.
e você vai ser bem atendido. Ok? Muito bem. Então, agora nós vamos ao grão, né? Ao ponto, né? E também, começando agora, em português, na verdade, nós estamos também pelo Instagram, né? Facebook, e daqui a pouco a gravação vai estar no nosso canal, no canal da Rádio Alfa Internacional, no canal do YouTube. Você não pode perder. O de espanhol já está lá, e agora depois vamos colocar o de português, para que você compartilhe com os irmãos, com os amigos, e vai fazendo também a sua parte de evangelista. Olha aí que maravilha, hein? Tá bom? Beleza, então? Então vamos aqui ao nosso ponto de hoje. Estamos falando sobre o perdão, né? E na semana retrasada, nós falamos sobre o resultado do perdão. O que ele faz quando você perdoa, o que acontece, né? Nós falamos isso. Falamos também, na semana passada, sobre se você não perdoa, o que acontece. Você vive numa prisão, como nós falamos, né? Está gravado, já te disse, está no meu Facebook, está no Instagram, estragando aqui, né, no Instagram, e também está no canal do YouTube da rádio. E hoje vamos estar falando sobre algo muito sério que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. A falta de perdão faz a pessoa ser devorada pela tristeza. Sabia isso? Ah, não sabia? Ah, você está de brincadeira comigo. Então, eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos tratar hoje, né? Porque o assunto, ele é sério. Ele é sério. E você vai ouvir o que diz a Bíblia a esse respeito. Você vai ouvir o que diz a Bíblia a esse respeito. Mas eu quero fazer um pequeno comentário com você, que nós vivemos dias difíceis, onde tem nos faltado a sensibilidade espiritual. Sabia? Sim. Porque nós sabemos que nós sofremos ataques de todos os lados, dentro da família, no trabalho, dentro da igreja, né? E nós somos pessoas hoje que nos tornamos muito sensíveis para certas coisas. Mas para as coisas espirituais, que são as principais, nós não somos sensíveis. Então, hoje, ofender uma pessoa como não ofender é igual. Falar palavras ásperas para uma pessoa hoje, ou não falar, é igual para muitas pessoas. Então, nós precisamos entender assim, que hoje existem muitas pessoas que estão numa tristeza, estão como numa prisão de tristeza, não sabem como sair. E é interessante porque, às vezes, não foi nem aquela pessoa que está na tristeza que ofendeu, mas foi ofendida. Só que ela não sabe como sair. Sabe por quê? Porque não conhece a palavra. E vai na igreja, vai no culto, faz isso, faz aquilo, blá, 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 mas está sendo devorada pela tristeza. E vendo aquela pessoa que ofendeu vivendo mil maravilhas. E não entende. E põe a culpa em quem? Em Deus. Sabia isso? E diz que Deus é injusto. Como é que pode a pessoa que faz isso, faz aquilo, está lá e eu que sou bonzinho? Mas tem uma coisa. Eu já disse e vou repetir para você. Você tem que entender que a palavra de Deus, a Bíblia, ela nunca vai estar andando de acordo com seus pensamentos. Não.
ela só vai estar andando de acordo com os seus pensamentos, com as suas atitudes, se você estiver de acordo com ela. É o contrário. Não é ela de acordo com você. É você, sou eu, somos nós, de acordo com ela. Você me entendeu o que eu estou falando? Ela sempre vem na nossa contramão. Por isso que quando nós vamos ao culto, nós nos sentamos e ouvimos a palavra, tem pessoas que se ofendem com a palavra. Diz que a palavra está sendo dura, está sendo falada é dura. Não, não é que ela está sendo dura, é que ela está pegando resistência fora do normal, pecado, mentira, engano, falta de perdão, uma série de coisas. Então ela vai batendo justamente naquilo que está sendo necessário ser mudado. E a pessoa ressente aquilo. Não estou gostando. O pastor está falando isso. Não. Então, se nós estamos de acordo com a palavra, estamos vivendo, ela vai vir e ela vai entrar em nós. E nós vamos dar glória a Deus, nós vamos dar aleluia. Né? E vai ser uma alegria. Tá certo? Então, nós não podemos nos esquecer disso. Que a palavra de Deus ela é viva e ela vai de encontro com as nossas necessidades. O apóstolo Paulo, por exemplo, em uma das suas viagens, né, quando ele esteve em Colosso, né, Colossenses, capítulo de número 2, você vai, se você quiser ler comigo, você vai ver aqui uma coisa bem interessante, o que o apóstolo Paulo falou aqui, né? O apóstolo Paulo, ele não brincava, ele era um homem sério, ele era um homem cheio do Espírito Santo, ok? E ele não falava palavras vãs, e às vezes ele era duro, ele era radical com a palavra, como hoje muitos estão fazendo da palavra de Deus brincadeira, fazendo coisas levianas, trazendo palavras sem peso. Ela é pesada, mas estão tirando o peso da palavra. E não é para fazer isso. Ela é para ser o que ela é. Se ela é pesada, ela é pesada. Porque se ela é para curar, é para curar. Se é para redarguir, é para redarguir. Se é para corrigir, é para corrigir. Então, as pessoas hoje estão querendo fazer da palavra de Deus coisa leve. E nós aqui não estamos para brincar com a palavra. Eu posso brincar com qualquer coisa. Fora daqui. Mas com a palavra, não. Aqui a palavra é a palavra. Então, o apóstolo Paulo, eu quero ler alguns versículos, até chegar no versículo 7, que é o 5 ao 7. O apóstolo Paulo, quando ele esteve em Colosso, em Corinto, perdão, não é Colosso, é Corinto, na cidade de Corinto, em Coríntios 2, vamos ler do versículo 5 ao 7, que é o versículo que eu quero fazer ênfase, mas eu quero te mostrar o versículo 5 e o 6, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte, porque quando ele chegava nos lugares, o apóstolo Paulo ele viajou muito, eu acho que foram 13 viagens missionárias, e ele era como um médico espiritual, ele ia para tratar com as vidas, com as almas, porque havia muita corrupção, os crentes eram corrompidos, não é como muitos pensam, não, eram corrompidos como é hoje. Hoje tem tanto crente corrompido e estão dentro dos templos, e se você quiser corrigi-los, é capaz de eles não voltarem mais na igreja. E lá no passado não era diferente. Então o apóstolo Paulo ele ia nos lugares com a intenção de levar uma palavra que curasse, que unisse, que mostrasse a pureza e a santidade de Cristo que deveria estar neles. Então havia aquelas contendas, por quê? Porque muitos cristãos daquela época se misturavam com as festas romanas, com os banquetes romanos, eles eram comprados, como eu já falei aqui. Como é hoje. Quantas pessoas não se vendem para o mundo? Com as marcas do mundo? Né? É piercing, é tatuagem, enfim. E acha que está tudo bem. Mas a Bíblia fala contra? Fala. Fala. A Bíblia fala assim. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, como é que você pode marcar com coisas mundanas? Começa por aí. Então, quando o apóstolo Paulo chega nesse lugar, ele viu que havia contenda, havia dissensão. Né?
Aí ele pega lá e o Paulo, ele fala, porque muitas vezes Paulo ouvia falar de certo lugar, como Corinto, como Colosso, como Éfeso, enfim. Ele, ele ficava triste, porque às vezes ele não tinha como ir naquele momento. Então ele mandava cartas, e muitas vezes com muitas lágrimas, com tristeza, como ele menciona aqui nesse capítulo 2 de Coríntios. No versículo 5, o que ele fala? Ele diz assim, olha, porque se alguém me conquistou, que muitos conquistavam ele sofreu muito, bateram nele, quase mataram ele, você sabe disso. Até que chegou o dia que ele foi morto. Mas até então, não, ele sofreu muito. Né? Então ele diz, olha, porque se alguém me conquistou, não me conquistou a mim, senão em parte, para que vos não sobrecarregar, para não vos sobrecarregar a vós todos. Que interessante. Aí ele diz, basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Basta essa repreensão. Aí ele vem e diz o seguinte, no versículo 7, ele diz, olha, de maneira que, pelo contrário, deveis antes, que já foi repreendida a pessoa e tudo mais, muitas pessoas, aí ele vem e diz, para, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja, de modo algum, devorado de demasiada tristeza. Por isso, vos rogo que confirmeis, ok? Confirmeis para com ele o vosso amor. O apóstolo Paulo, gente, eu gosto de pensar nele, porque nós somos bons para apontar o dedo assim, ó. Isso somos. Mas eu digo, inclusive eu. Não, inclusive eu. Agora, se nós não temos, não vou dizer o conhecimento, porque todos conhecem a palavra, já, pelo menos já ouviram alguma coisa sobre isso. Agora, se nós não temos a capacidade, como verdadeiros cristãos, de perdoar, na verdade, não somos nada. Não somos. Porque a Bíblia nos mostra isso, acabei de mostrar o que o apóstolo Paulo fez e falou. Porque nós temos que entender assim, eu preciso entender assim, você precisa entender assim, nós precisamos entender assim. Eu posso ofender alguém, sem pensar e sem querer. Posso? Claro que posso. Com uma palavra, com uma brincadeira, enfim, posso. As pessoas também podem me ofender. Sim, da mesma forma. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O importante é assim, se você se sentiu ofendido e aquela pessoa não se deu conta que te ofendeu, o que você tem que fazer? É virar a cara para ela? Deixar ela de lado? Não! Você vai naquela pessoa. Fala para ela, irmão, irmã, olha, eu vim aqui para te pedir perdão. Mas como assim? Talvez você não se deu conta, mas aconteceu isso, e eu fiquei ofendido. Então, me perdoa, por favor, irmão. Eu não quero, sabe, deixar de ter comunhão com o irmão e nem com Deus. Mas é difícil as pessoas fazerem isso. É mais fácil partir para a ignorância e deixar de ser verdadeiro cristão e praticar a coisa que não agrada a Deus, que é a inimizade, que é a falta de perdão. E hoje nós vemos isso dentro dos templos, vemos isso nas famílias, nós vemos isso no trabalho, nós vemos isso em todos os lados. E nós precisamos entender isso. Que a falta de perdão deixa pessoas numa tristeza e elas vão ir sendo devoradas. Olha aqui, esse comentário meu aqui. Olha isso aqui. Que a Bíblia não é brincadeira, a Bíblia é um negócio sério. E a Bíblia fala o seguinte, a Bíblia nos ensina, né, que a falta de perdão nos traz o afastamento de Deus. Quando você não perdoa e não recebe perdão,
automaticamente você quer se afastar de Deus. Olha que coisa perigosa. E não é somente de Deus, você também se afasta das pessoas. Você começa a ter problema em ter relacionamento com as pessoas. Sua família, né? Enfim, né? Pessoas. Aí você cria um bloqueio no seu coração, impedindo o acercamento a Deus. Você não conhece, você não consegue se acercar a Deus, se aproximar de Deus. Porque você está bloqueado, você está em uma tristeza e quer culpar a Deus. Agora, veja que interessante. Veja bem. E impedimento, ok? E o recebimento do perdão, ok? Do perdão. Olha que interessante isso aqui. Perdão dos seus próprios pecados, entre outras consequências. Ok? Então, nós não podemos ignorar certas coisas. Não. Não podemos. Porque quando nós nos afastamos de Deus por causa de uma coisa que é bíblica e é mandamento de perdoar, nós estamos presos. E isso acarreta consequências, como já mostrei no início, aqui, algumas semanas atrás, de enfermidades. Raiz de amargura. Você fica uma pessoa amarga. E amarga a quem estiver ao seu lado. Que é só crítica, só reclamação, é só isso, é só aquilo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O teu irmão te ofendeu, sim, e ele parece que está tudo bem, então você vai lá a ele. Não fui eu. Então você continue no seu problema. Então você continue na sua prisão. E tem mais. Sem o perdão de Deus. Porque é bíblico. É bíblico. Jesus cansou de falar sobre isso. Pedro foi um que quis perguntar para Jesus, vamos dizer, pôr Jesus na parede, Senhor, quanto eu tenho que perdoar meu irmão? 7? Ele disse, não, Pedro, que é isso? São 7, Pedro. Multiplica aí por 70. Então, num dia. Então, quando nós nos damos conta de que há um problema, quem sabe lá do outro lado, e aquele outro lado não sabe, ok? O que fez, ou não se deu conta, se você está ofendido, você está machucado, você vai lá nele, ou nela. E não é para brigar, não. Não é para discutir, não. É para chegar e dizer o seguinte, irmão, irmã, olha, aconteceu um fato um tempo atrás, mas eu não quero mencionar, eu só vim aqui para te pedir perdão. A pessoa vai levar um susto. Vai levar um susto. Porque em Provérbios diz que se você faz isso, você amontoa ascuas de fogo na cabeça dessa pessoa, se você for lá. Porque ela vai também ter que te pedir perdão. E não é brincadeira, não. Teu irmão te ofendeu, você vai pedir perdão para ele. E você está amontoando ascuas de fogo. E se a pessoa te pedir perdão, morre tudo. Um se perdoou, o outro pediu perdão, acabou. Porque isso é plano divino. Perdão é plano divino. Já mostrei isso. E, de repente, você está no templo. Está lá. 1000 maravilhas. Né? Está com a mente até cauterizada sobre o problema, porque já não lembra mais de nada. Mas o Espírito Santo pode tocar no seu coração e lembrar você. Fazer você lembrar que é uma pendência.
E se o Espírito Santo lembrar você que tem uma pendência, você tem que correr para quitar essa pendência. Porque falta de perdão ou receber perdão, isso é pendência, e a pendência é espiritual. E isso acarreta consequências. Vemos muitas pessoas hoje tristes, pessoas enfermas. Vemos, com certeza, por causa disso. Dentro de famílias. E isso é triste. E as pessoas se enfermam, se evitam. São pessoas enfermas, é uma enfermidade que vai sendo gerada dentro da pessoa. Tristeza, mágoa, raiz de amargura, e aí vai. E a Bíblia é tão interessante porque, como eu já te falei no início, não pensa que a Bíblia vai dizer para você, não, coitadinho, né? Coitadinho, o irmão ofendeu ele, coitadinho, né? Vai ficar passando a mãozinha. Não vai fazer isso. Não. Porque a Bíblia é certa, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia representa Cristo, é Jesus. Jesus morreu na cruz sem ter feito nada, se fez maldito por nós, e ainda perdoou os nossos pecados e perdoa até hoje, porque ele ainda não veio buscar a sua igreja. E hoje nós queremos ser melhor que ele. Eu não vou pedir perdão, não fui eu que fiz, mas você então não está vivendo a palavra. Ou então você não conhece a palavra. E a palavra não diz isso. É uma coisa interessante, porque... olha, eu digo uma coisa para você. Tem muitas coisas que nós não queríamos fazer. Ou não gostaríamos de fazer. Mas eu te digo uma coisa. Nós temos que nos humilhar e fazer. Porque senão nós não somos de Cristo. Podemos dizer que somos, mas não somos. As atitudes, os nossos atos, vão comprovar que não somos. Mas se nós fizermos segundo o que está na palavra, então nós vamos provar que somos de Cristo. O que o apóstolo Paulo falou depois que eu li esse versículo 7 de 2 de Coríntios 2:7, o versículo 8, o que ele fala? Olha lá. O versículo 8 ele diz o seguinte: por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Você confirma que você é de Deus, que você o ama. Perdoou e o ama. Você imagina se Jesus só simplesmente nos perdoasse e não nos amasse? Bom, se ele não nos amasse, ele não teria ido à cruz. Porque foram dois propósitos. O primeiro foi para mostrar o amor do Pai. E o segundo para nos perdoar. Porque se ele não nos amasse, não teria perdão. Mas como ele nos amou também, ele veio por amor a nós, que é Deus, morreu na cruz como homem, amando e nos perdoando. Então não adianta, sabe? Porque ofensas existem. Com certeza. E para terminar, eu quero te mostrar outro versículo. Esse aqui pode ser que aconteça com você quando você for ao próximo culto. Talvez você já teve várias oportunidades de fazer isso. E você não quis se humilhar. Você não quis mostrar realmente se você tem o amor de Deus na sua vida. E muitas vezes o orgulho te tem brecado. Mas o que eu vou te mostrar aqui, ok? Foi Jesus quem foi que falou isso aqui. E se Jesus falou isso aqui, não tem bom. Ok? Olha, Jesus falava coisas que muitos não gostavam. Você sabia disso? Principalmente os escribas e os fariseus, eles não gostavam. Porque Jesus falava coisas assim de arrepiar, de julgar.
de julgar. Por exemplo, eu vou ler para você aqui em São Mateus, capítulo 5. Deixa eu só te mostrar o versículo 20, o que Jesus falava, só para você ter uma ideia. Depois eu vou ler o que eu quero mostrar para você. No Mateus, capítulo 5, e o versículo 20, Jesus disse o seguinte, falando de violação, Jesus está falando de violar mandamentos, etc, etc. E no versículo 20 ele diz assim, pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder, quer dizer, não for além, não for mais, né, da dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus, ele não brincava, Jesus, ele não fazia massagem no ego de ninguém, por isso que eu estou lhe dizendo. Quem conheceu a Jesus, que estava naquele tempo, conheceu Jesus e viu quem ele era e o aceitou, viviam bem. Porque viviam com a palavra. Hoje nós vivemos da palavra e com a palavra. Nós temos esse privilégio. Porque naquele tempo Jesus não morava dentro das pessoas, como ele mesmo disse, que viria para fazer morada dentro de nós, com o Pai e o Espírito Santo. E ele é a palavra. Então nós temos um privilégio a mais do que aqueles que, quando estavam com Jesus, porque eles ouviam e procuravam viver com a palavra que era Cristo. Jesus agora no versículo 23, ele diz o seguinte, do capítulo mesmo 5, do versículo 23 a 25. Olha o que Jesus diz aqui. Se você estiver nessa situação, obedeça a palavra. Obedeça o que Jesus diz aqui. Ele diz o seguinte, portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares, oh meu Deus, de que, presta atenção no que eu vou mostrar para você, e lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Ele não está dizendo se você tem alguma coisa contra o teu irmão. Não. Ele está falando o contrário. E tu vai lembrar aí no altar que o teu irmão, ele tem alguma coisa contra ti. Ele está triste com você. E você não se deu conta, e você não sabe. O que ele fala, Jesus? Deixe ali, diante do altar, a tua oferta, quer dizer, não bota lá na cesta de oferta, e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão. E depois vem, apresenta a tua oferta. Olha só. Toda igreja tem uma cesta, enfim, tem um recipiente para botar a oferta. Jesus vai dizer, você não bota lá dentro, deixa lá do lado ali. Vai lá no seu irmão primeiro. É ele que tem alguma coisa contra você, não é você contra. Você vai lá e pede perdão para ele. Aí você vai lá, volta, pega a sua oferta e bota lá dentro do recipiente da oferta. Olha só que coisa interessante. Concilia-te. Olha o que diz mais. Concilia-te depressa com o teu irmão, com o teu adversário. Enquanto estás no caminho com ele. Quer dizer, você, quando estiver indo ao caminho para encontrar com aquele irmão que está como seu adversário, você já está liberando perdão. Que coisa interessante que Jesus fala aqui. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. Porque era assim no passado. Você sabia? Nesse caso aqui que Jesus está falando, é que era uma pessoa que quando tinha dívida no passado, a lei, né, dava direito ao acusador jogar o adversário na prisão. Você sabe disso. E nós temos histórias na Bíblia que falam sobre isso. Então Jesus está dizendo, ó, você vai depressa lá, antes que o teu adversário te entregue ao guarda.
Vai lá para o guarda e diga, olha, esse cara está me devendo, por favor, bota esse cara na prisão. E seja lançado na prisão. No caso espiritual, o inimigo espera sempre uma oportunidade para nos colocar em prisão espiritual, no caso da tristeza, da amargura. Jesus é bem claro quando ele explica as coisas. Jesus é tremendo. Então, irmão, ou minha irmã, eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei como você está vivendo. Sinceramente, eu não sei. Mas eu espero que você possa entender de uma forma tão clara o que diz a palavra de Deus, o que disse Jesus. Se você está em dívida com alguém de perdão, ou de pedir ou de dar perdão, não lhe deixe passar tempo, para que o diabo não te aprisione. Porque se ele te aprisionar, você vai sofrer. Até que você se arrependa e faça o que você tem que fazer, que é pedir perdão. Tá certo? E hoje está cheio, dentro dos templos, por coisas, como dizemos, por causa de picuinha. Lembra dessa palavra? Picuinha. Por causa de coisas pequenas. Existe hoje os desafetos. Pessoas que nós não queremos ter contato, porque não queremos perdoar e nem receber perdão. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ajude e que possamos ser felizes. Amém? Bom, eu vou deixar por aqui e prometo voltar na próxima sexta-feira, ok? Às 10 da manhã do nosso horário aqui, em espanhol, e às 11h30 em português, como estamos fazendo hoje. E é o estudo sobre o amor. A segunda parte do amor storage, ok? Beijo no seu coração, fiquem com Deus e tenham um dia abençoado. Nos vemos! Tchau, tchau, até a próxima! Sendo assim,